A relação do Hou com as 5 mulheres humanas é bem diferente do que o anime te mostrou, e aquela tortura que ele fez com Hobiken, amigos, na verdade, aquilo era pra ser um duelo entre eles, e não a tortura, porque a tortura real foi muito pior do que vocês podem imaginar. Usar Hobiken como saco de pancadas foi o que tornou o Hou o líder da tribo, agora a punição por desobedecer ele aí é outra história. Além disso, o Hou e seus subordinados exterminaram uma tribo inteira de orcs e tomaram para si mesmo aquela base. Ou seja, o Hou e os Goblins já não vivem mais na caverna que nós vemos no anime, estão em outra muito maior e importante. Então, claramente vemos que o anime está cortando, censurando e mudando algumas coisas que vocês podem não saber se não leem o mangá ou a novel, e hoje eu vou contar para vocês. Vamos começar falando sobre os Goblins adultos que desobedeceram o Hou e a sua punição que foi censurada no anime. Eles eram 8 Goblins, contando Hobiken, que estavam indo atrás das garotas humanas durante a noite, onde Hou ficaria bem quietinho e seguiria eles de maneira furtiva enquanto esperava eles começarem. Então o Hou não chegou atacando, na verdade de maneira furtiva ele foi seguindo eles para ter provas de que eles sim estavam indo atacar as mulheres. Ele só atacou os Goblins quando eles atacaram as mulheres. Então no anime elas ficaram seguras, mas na novel elas foram atacadas primeiro e então salvas pelo Hou. Onde assim que eles atacaram elas, o Hou correu até eles com a sua alabarda e cortou a cabeça do Goblin mais próximo dele, onde então ele pisaria na cabeça e explodiria ela, e com isso todos perceberiam que o Hou estava ali e o clima ficaria sério e pesado, com alguns Goblins bem assustados com o que eles acabaram de ver o Hou fazendo. Ele acabou de explodir a cabeça de outro Goblin. Em seguida, o Hou começaria a capturar todos eles com seu fio, onde aqui ele viu que todos esses Goblins eram subordinados do Hobiken, então está claro quem foi que começou essa parada aqui. E então o Hou, antes da punição, tentou conversar com ele para tentar chegar a um entendimento mútuo. E o Hou até tentou dizer que se ele não conseguia se segurar, ele poderia extravasar com fêmeas Goblins, porém o Hobiken diria que as Goblinas não satisfazem ele. Depois que ele provou uma mulher humana, ele nunca vai poder voltar para Goblins. E então ele lançaria uns outros papos bem nojentos que fez o Hou bater nele ali no mesmo ato. Em seguida, o Hou daria algumas roupas para as mulheres que estavam com elas rasgadas por terem sido atacadas, e passaria a tentar acalmar elas junto com a ruiva que estava agarrada nele e chorando muito, onde com isso feito, chegou a hora de ir lá fora e fazer o que ele deve fazer, um exemplo para todos, onde inclusive as mulheres também foram assistir, seja por estarem com medo de ficarem sozinhas ou por quererem testemunhar o que aconteceria com os agressores. Todas as mulheres foram lá para fora assistir o que o Hou faria também, onde ali, primeiramente, o Hou explicaria para toda a tribo o que estava acontecendo e que eles desrespeitaram as regras e foram contra ele. E então ele começaria a tortura. Primeiro ele foi cortando os dedos dos Goblins enquanto cauterizava as feridas para evitar que eles sangrassem até a morte, enquanto usava magia de cura para não permitir que eles ficassem exaustos e sem força. Ele colocou linha em suas bocas para evitar que eles gritassem ou mordessem a língua, e assim ele continuou fazendo de tudo para machucar o máximo possível eles sem os matar. Onde, obviamente, isso também afetou os outros Goblins, onde todos eles ficariam com medo do Hou, mas mesmo assim ele precisava afirmar que ele era a lei e não seria desrespeitado ou desobedecido, porque se ele não cuidasse disso agora, no futuro, obviamente mais problemas surgiriam. Então, depois de torturar todos eles, sobrou o chefe, o Hobiken, onde é claro, ele implorou por sua vida o máximo possível, mas não adiantou e Hou fez dele um saco de pancadas, um saco de areia por completo. O Hou aqui estava realmente irritado com o fato de que esse cara não pôde se segurar e obedecer regras mínimas, porque a tribo não tem várias regras complexas, são poucas regras mínimas, e esse cara que não sabe se segurar desobedeceu elas na cara dura. E como Hou não pretendia poupar Hobiken desde o início, Hou fez várias coisas com ele, fosse queimar seus braços repetidas vezes, o atormentar com água e o afogar, o prender sobre várias pedras pesadas enquanto o chicoteava, e sempre o principal, quase o manter morto durante toda a tortura. Ele não permitia que o Hobiken morresse, mas ele mantinha ele na linha tênue para que ele sofresse o máximo possível. Ou aqui fez o máximo que ele podia para infligir a maior dor, e isso durou a noite inteira, só acabando quando a luz do sol começou a nascer e o ex-líder da aldeia
morreu. Onde o Hou mesmo assumiu que aqui ele ficou meio louco e exagerou bastante, porque ele se deixou levar. Quando ele começou o negócio, ele se deixou levar e foi fazendo e fez muito. Onde, é claro, depois de toda essa noite bem conturbada e cheia de sangue para todos os lados, todos os goblins estavam simplesmente aterrorizados com o Hou. Todos eles estavam tremendo de medo dele, até os amigos dele não chegavam perto dele. E claro, ele faria questão de perguntar se todos entenderam o que acontece com aqueles que desobedecem suas regras. E agora sim ele se consagrou o chefe da aldeia, ninguém mais iria querer passar por isso. Todo mundo entrou na linha imediatamente. Logo, o Hou cancelaria o treino obrigatório do dia e mandaria que todos dormissem, já que passaram a noite toda vendo ele fazer essas coisas. Onde inclusive ele teve que carregar as humanas para seus quartos porque elas simplesmente travaram, os espíritos saíram de seus corpos, elas ficaram paralisadas de medo, então ele teve que acordar elas e levar elas para seus quartos. E mais tarde naquele dia, ele comeu os corações dos goblins que ele matou e enterrou o resto de seus corpos, enquanto fez os guardas das humanas serem pessoas de sua própria geração. E claro, ele fez questão de os lembrar o que aconteceria se algo ocorresse com as humanas. Além disso, ele meio que construiu uma muralha com seus fios ao redor dos quartos delas e deu uma buzina de emergência para garantir que elas fossem ficar bem. Agora, antes de continuar, eu queria lembrar você que se você não for inscrito ainda, rapaziada, se inscreve aqui. Muita gente assiste o canal e não é inscrito e você não sabe o quanto que a sua inscrição ajuda e apoia o meu trabalho. Então se você não for inscrito, mas assiste os meus vídeos, pô, não custa nada, né, rapaziada? Se inscreve aí e deixa o gostei para apoiar o meu trabalho, porque assim você realmente se torna um grande apoiador do canal. Outra coisa importante a se falar é que Hou não é apenas um líder, ele é um marechal, já que seus subordinados goblins não são mais uma mera tribo de monstros. Eles ficaram muito mais fortes e organizados do que aparece no anime. Isso foi a um ponto onde os goblins da geração mais velha, como o Gobiji e outros, ficaram muito surpresos e admirados com o que o Hou está fazendo, porque de fato ele mudou como as coisas aconteciam. Os goblins antes eram monstros fracos, agora eles são uma unidade bem treinada. Chegou a um ponto onde os goblins poderiam caçar monstros muito mais perigosos do que eles, como por exemplo víboras noturnas. Então, de fato, o Hou transformou uma tribo comum em um exército pessoal dele. Agora, vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a chegada das mulheres humanas, porque teve coisa cortada aqui sim. Como aconteceu no anime, houve o duelo entre Hou e Hobiken sob a sugestão da Gobsei, onde uma coisa bem curiosa aqui, amigos, é que quando o duelo começou, a geração do Hou ficou muito calma enquanto observava, e os mais velhos estavam apostando e se divertindo, onde parece que os mais velhos realmente têm formas de entretenimento bem diversas, mas obviamente o Hou ganhou. Onde inclusive não foram todos os mais velhos que ficaram do lado do Hobiken, muitos deles apostaram no Hou e viram que ele tinha um enorme potencial, afinal ele era um Hobgoblin variante em menos de um mês de vida. Onde aqui, na luta, primeiro ele paralisaria o Hobiken com seu mal olhado, depois o prenderia com seus fios e o transformaria em um saco de pancadas. Então aquela cena que nós vemos ele batendo no Hobiken no anime como punição, na verdade foi a luta para ser o chefe, como eu disse anteriormente. Sim, aquela cena dele batendo no Hobiken como se fosse um saco de areia, acontece aqui, porque é como ele mostrou que é mais forte do que os outros para ser um novo líder da aldeia. E inclusive aqui também os goblins ficaram aterrorizados com o que o Hou fez. Então foram duas vezes que o Hou assustou até mesmo os seus amigos com a sua violência. Agora, uma coisa que o anime cortou bastante foram lutas contra kobolds. Para quem não sabe, kobold é uma raça humanoide, só que com cara de cachorro e peluda. É quase como se fossem orcs, mas com uma raça de cachorros e um pouco mais fofos também. Mas o negócio é, os kobolds são muito bem armados, poderosos, ágeis e fortes, então eles eram uma raça bem poderosinha aqui na floresta, onde eu não vou falar sobre todas as lutas porque eu deixei isso para outro vídeo que eu vou postar ou essa semana ou semana que vem, caso este vídeo dê bom. Mas aqui, uma luta importante que aconteceu contra os kobolds foi contra um kobold mago. Um dia o Hou se encontraria com um grupo de 7 kobolds, sendo um dele um mago variante muito raro e os outros guarda-costas muito bem armados e perigosos, onde de fato os kobolds ali agem como quase um exército, eles realmente são
também armados, treinados e fortes, onde o Hou primeiro ficou observando eles porque ele queria ver como que o mago usava sua magia para aprender isso, e quando ele viu como que se usa magia, o Hou, que tem o potencial para se tornar um mago, compreendeu imediatamente que se praticasse um pouco, poderia sim usar magia. Então, amigos, essa magia que o Hou usou no anime, ele não só aprendeu a fazer ela do nada. Não, primeiro ele aprendeu como usar ela assistindo esse Kobold e então ficou praticando sozinho até aprender a usar. Não foi uma coisa que ele só usou, não, ele teve que aprender e observar para conseguir. Mas bem, depois de aprender como usar magia com Kobold, o Hou e o seu grupo simplesmente aniquilariam os seus inimigos com facilidade, conseguindo ótimos equipamentos e, claro, espólios de batalha. E aqui o Hou conseguiria adquirir pedras espirituais dos Kobolds, dessa vez de vários elementos, como água, trovão e outros. E claro, ele comeu elas junto com outros equipamentos dos Kobolds, conseguindo ainda mais habilidades. Por exemplo, aquela magia de água que ele usou na luta contra o Urso Vermelho, então aquela magia de água ele conseguiu aqui comendo a pedra espiritual da água. E inclusive, ao comer o coração do Kobold Mago, ele ganhou várias habilidades para magos, aumentando seu controle mágico e outras coisas. Então, amigos, as lutas contra os Kobolds são bem importantes nesse começo de R Monster, porque é lutando contra os Kobolds que o Hou consegue vários equipamentos muito bons. Muitos dos equipamentos que nós vemos no anime, ele conseguiu lutando contra Kobolds e não na caverna. Ele aprendeu a usar magia graças aos Kobolds e conseguiu muitas habilidades muito poderosas graças aos Kobolds. E claro, o anime cortou todas essas lutas. Além disso, o anime também cortou a prática de magia do Hou, porque de noite, quando ele fica sozinho, ele tem o costume de praticar sua magia para melhorar ela. Onde, além disso, o anime também cortou outras cenas como o Hou caçando outras raças para ganhar mais habilidades e os torneios de lutas que eles faziam entre si. Porque quando tá chovendo e não tem nada para fazer, o Hou e seus colegas normalmente entram em disputas entre si para ver quem é o mais forte e assim por diante. Mas agora, sobre as mulheres prisioneiras, também temos coisas que foram cortadas sobre elas, como eu disse. Primeiramente, conversando com elas, Hou descobriu que existem grandes humanos e heróis nesse mundo, sendo meio que uma espécie de melhoria de trabalho. Enquanto os monstros evoluem e mudam de raça, os humanos possuem trabalhos, e quando eles ficam fortes, esses trabalhos evoluem e se tornam um trabalho melhor, e o herói seria um trabalho muito poderoso. Mas agora, os acontecimentos importantes envolvendo o Hou e as mulheres só acontecem quando o Hou e seu grupo mudam de base, que nem eu falei no começo do vídeo que eles mudam de base, então eles vão sair daquela caverninha e vão para uma caverna bem maior, que é a principal base de operações deles. E isso acontece quando o Hou destruiu e exterminou uma vila inteira de orcs. E os orcs, eles sofreram nas mãos do Hou, sabiam? Depois de caçar todos os orcs que ele via pela frente, um dia o Hou encontraria um grupo de 6 orcs, todos armados com armas pesadas e incríveis, como alabardas, cajados, facas e essas coisas. Acima disso, um deles era um orc líder, tendo um físico muito melhor que o dos outros. Hou decidiria seguir esse grupo para reunir informações, descobrindo então uma montanha, onde dentro dela existe uma mina, e é claro, onde os orcs residem, onde eles mineram minerais para fazer armas e armaduras e claro, vivem. Onde lá, apenas observando, ele veria dezenas de orcs minerando e trabalhando, sendo uma tribo realmente grande, bem maior que os goblins. E então, tendo descoberto essas informações, o Hou recuaria, porque comprar briga ali ele com certeza perderia. Mas então, no dia 26, juntando todos os membros de sua tribo que estavam na caverna, ele partiria para subjugar esses mesmos orcs. E de maneira esplêndida, eles venceram a batalha facilmente, onde nenhum goblin morreu durante a luta. Alguns foram feridos, mas o Hou curaria eles com a sua magia de cura. E assim, os goblins comandados por Hou venceram os orcs com suas estratégias e maneiras de lutar, conseguindo vários despojos, minerais, itens e principalmente carne. Mas o ponto principal foi Hou adquirindo a alabarda do orc líder, que ele tomou como sua arma principal, porque o anime não mostra isso, mas a arma principal do Hou sempre foram lanças e alabardas. No começo ele usava espadas porque era o que tinha, mas sempre que ele podia, ele pegava uma lança ou uma alabarda. Na Caverna Dourada, que ele lutou contra aqueles humanos, ele pegou uma alabarda vermelha, que é a sua arma principal daqui pra frente, mas aqui, antes daquilo acontecer, ele pegou a alabarda de
ferro do líder orc para ser sua arma principal, porque o Hou é assim, ele usa lanças e alabardas como suas armas principais. Além disso, os orcs tinham várias armas e armaduras incríveis na sua caverna, o que fortaleceu muito os goblins como um todo. Acima disso, os orcs mineraram uma grande quantidade de minerais e pedras espirituais, o que é uma coisa incrível, onde ao comer os orcs e parte das pedras espirituais, o Hou ganharia várias habilidades. E tudo isso, amigos, aconteceu antes dos hobgoblins voltarem com as 5 mulheres humanas, porque assim, depois que eles limparam esse esconderijo dos orcs, quando os hobgoblins chegaram com as mulheres humanas, porque era muita gente para pouco espaço, o Hou pegou sua tribo, que agora ele é o líder, e trouxe para a caverna dos orcs, que é muito maior, melhor e claro, com ótimos recursos, e tornou ali a sua base principal, onde ali, com as suas habilidades, o Hou construiu meio que quartos para as mulheres humanas, construindo uma ferraria para a ferreira, uma cozinha para as irmãs e uma oficina para a alquimista. E claro, ele fez as coisas de maneira que elas realmente pudessem viver tranquilamente ali, onde a ferreira, agora tendo uma ferraria, começaria a produzir ferramentas com as pedras espirituais e minérios que tinham na caverna, fazendo várias coisas diferentes e trabalhando normalmente, já que não tinha mais nada para fazer. E claro, pelo Hou ficar cuidando dela constantemente, ela começaria a ficar menos preocupada e assustada com ele, se aproximando um pouco mais. As irmãs, por outro lado, por cozinharem para muitos goblins, faltavam mão de obra, então o Hou constantemente ia lá para ajudar elas, conversava com elas, era amigável com elas para tentar quebrar o gelo, e assim elas também foram se aproximando mais dele. A alquimista, por outro lado, já era mais fria e claro na tela, ela ficava quieta e focava no seu trabalho, mas o Hou gostava muito de ver ela trabalhar, então constantemente ele ia lá e ficava parado apenas vendo ela trabalhar porque ele gostava disso. E a Ruiva, é claro, a mais apegada a ele, começou a treinar com ele, com os goblins e se aproximar também. Então no anime, as mulheres que até um momento atrás estavam aterrorizadas com ele, do nada passaram a querer ficar com ele. Mas não, aqui ele foi se aproximando delas, ele foi cuidando delas, criou quartos para elas, ajudou elas em seus trabalhos e então elas foram começando a se apaixonar por ele, até acontecer o que houve no anime, que elas foram dormir com ele. Então sim, amigos, não foi uma coisa do dia pra noite, ele foi amolecendo elas, ele foi se aproximando delas e elas foram se acostumando com ele e com os goblins. O anime pareceu muito de repente, mas não é assim. Mas bem, por hoje este foi o conteúdo cortado e censurado de R.E. Monster, porque tem muito mais coisa, mas isso eu falo em outros vídeos caso esse aqui dê certo. Então se gostou e quer mais, você tem que mostrar que você quer mais deixando o gostei aí e comentando qualquer coisa. Comenta qualquer coisa aqui embaixo para engajar o vídeo e mostrar que você gostou, porque se você quer mais vídeo de R.E. Monster, esse vídeo aqui tem que ir bem pelo menos. Outra coisa, muitos de vocês que assistem meus vídeos não são inscritos, rapaziada, e a sua inscrição me apoia demais e ajuda muito no meu trabalho. Você pode não saber, mas sim, a sua inscrição, só o fato de você se inscrever aqui depois de assistir o meu vídeo ajuda demais o meu trabalho. Então se você não for inscrito, ou tem um amigo que não é inscrito, ou a sua mãe não é inscrita, pô, pega a conta deles e se inscreve aqui no canal para me apoiar e claro, ajudar o youtuber. Agora eu fui.